domingo de Páscoa, comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Nós damos as boas-vindas a todos os irmãos, os que estão aqui na igreja, ajudando na transmissão desse culto, nos momentos de louvor, na pregação. Nós agradecemos a todos esses que aqui se acham, que são poucos, e agradecemos a você que está na sua casa e vai participar do culto. Você não vai assistir televisão, viu? Você não vai assistir nenhum filme, você vai participar desse culto de escola dominical de ressurreição. Nós damos as boas-vindas a todos, queremos que a graça de Jesus Cristo seja sobre você, sobre sua família, e por favor, enquanto nós vamos caminhando, vai lá acordar o seu menino que não acordou ainda, vai lá chamar o seu esposo, reúnam todos no sofá e põe no YouTube, na televisão mesmo, ou no seu celular, ou no seu computador. Vamos participar desse momento de ressurreição de Jesus. Vamos orar. Bondoso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, na beleza da tua santidade, nós te amamos, nós te louvamos, nós somos apaixonados pelo Senhor, porque nós não temos mais ninguém, Senhor, tão doce, tão sincero, tão parceiro, tão companheiro, tão guia como o Senhor. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, porque hoje comemoramos a Páscoa. Nós comemoramos que o teu Filho ressuscitou, vencendo a morte, nos trazendo vida, nos trazendo paz. Louvado seja o teu nome, pois nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém. Agora nós vamos passar por um momento de louvor, mas antes do louvor eu gostaria que você soubesse que nós estamos enviando online o boletim da igreja. Então, por favor, se você não tem recebido o boletim, fale com a nossa secretária para que ela possa enviá-lo. Nós queremos que você receba o boletim para evitarmos trazer aqui recados. Mais dois nós vamos falar. Todos os dias, os pequenos grupos estão funcionando. Procure o seu coordenador, ou procure a secretária, ou procure o presbítero Natan, que você será encaminhado para algum grupo, se ainda não o tem. Por favor, não fique longe dos irmãos. Não fique afastado do convívio da igreja. Estamos próximos fisicamente, mas nós estamos juntos espiritualmente. Por favor, participe do pequeno grupo. A segunda coisa é que todos os dias, às 18h30, nós temos a exposição da Palavra de Deus. Amanhã nós vamos começar, na segunda-feira, às 18h30, falando sobre a vida e a história de um juiz chamado Sansão. A história é linda, você vai ficar apaixonado. Então, todos os dias, às 18h30, nós te esperamos. Vamos adorar o nosso Deus. E, por favor, se você ainda não teve a oportunidade de dizimar, de entregar a sua fidelidade a Deus, nós estamos botando sempre na tela do seu computador o número da conta. É só para falar que a agência não tem o dígito. As demais coisas todas estão bem informadas. Por favor, a obra de Deus não pode parar. Vamos ser fiéis ao nosso Papai do céu. Vamos adorar a Deus. Bom dia, meus irmãos. Vamos adorar ao Senhor com essa canção, como a Cris disse, que ela é lançamento, e traz uma palavra muito legal, muito boa para a minha vida, para a sua vida, que nós seremos como uma palmeira, que nós floresceremos como uma palmeira, e você vai dar muitos frutos para a honra e a glória de Jesus Cristo. Amém?
vem em nome do Senhor, com alento de grande exclamação, rompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. Como na estrada de Jerusalém, um dia também poderemos, aleluia, a Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana ao que vem em nome do Senhor, com alento em grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana, declare onde você está. Hosana, Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. Aleluia. Hosana, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Esse cântico agora que nós vamos cantar fala da morte de Jesus, que tantos estão celebrando nessa noite, nesses dias de sexta-feira, a paixão de Cristo, e hoje no domingo, comemorando a ressurreição do Senhor. E não foram os gritos que o condenaram na cruz, não foram os pregos, e não foram os soldados que o mataram, mas foi o amor de Jesus por mim e por você que o levou até a cruz. Não foram os gritos que o condenaram à cruz, foi o amor. Não foram os pregos que o prenderam à cruz, foi o amor. Não foram os soldados que o mataram na cruz, foi o amor. Foi o amor de Jesus que transformou a cruz em instrumento de suplício, em sinal de esperança. Não foram os gritos que o condenaram à cruz, foi o amor, foi o amor. Não foram os pregos que o prenderam
Obrigado por teu amor, Senhor. Obrigado pela tua morte que morreu em meu lugar, morreu em teu lugar, nos nossos lugares. Nós te somos gratos, ó Deus, por esse amor transformado na cruz, ó Deus. Nós te entregamos esse nosso louvor, ó Pai, o nosso amor por ti, declarado através de canção, ó Deus. Fala conosco na palavra em nome de Jesus. Nós vamos passar para o texto da palavra de Deus que vamos usar. O Fábio, ele vai nos trazer a ministração e eu vou ajudá-lo lendo a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas 24, de 13 em diante. Eu repito, abra sua Bíblia. Lucas 24, de 13 em diante. Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de quem ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas, depois de tudo isto, e já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo ter tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles.
E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 12 e outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Deus nos abençoe. Vamos orar. Amado Deus, neste momento em que nós nos colocamos aqui, diante de vós, queremos que a sua santa palavra penetre em nossos corações e que nos fale particularmente a cada um que está neste momento participando desta escola bíblica dominical, que está assistindo em sua casa, que está compreendendo as coisas que estão sendo ditas e que tem sede da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, na sexta-feira, Jesus expirou. E nós sabemos que o martírio de Jesus foi martírio de cruz. Martírio de cruz era escândalo. Martírio de cruz era sofrimento. Martírio de cruz era para bandidos. Martírio de cruz era para os rejeitados. Martírio de cruz era para aqueles que não eram dignos de nada. Martírio de cruz era para aqueles que seriam escandalizados. Cuspiram em Jesus, deram vinagre para ele beber quando ele tinha sede. Os cravos penetraram seu corpo. O sangue verteu do seu corpo. Ele foi achincalhado. Todos aqueles que o seguiam no martírio de cruz tiveram que fugir, tiveram que se ausentar. Ele foi negado. Muitos diziam: não, eu não conheço ele, eu não sei quem ele é, mas estavam com ele antes disso. E na sexta-feira ele expirou. Só que muitas pessoas que andavam com ele, inclusive esses 2 discípulos, por tudo que ele fazia, acreditavam que ele seria o Redentor, que iria salvar o mundo de todas as mazelas. Porque, com certeza, se não viram, ouviram que ele alimentou milhares de pessoas com uma pequena quantidade de peixes e pães que foram multiplicadas, que ele curou paralíticos e disse a eles: levantem, andem, e eles andaram, que ele deu vista aos cegos, e não somente deu vista aos cegos, mas ele escolheu aqueles que eram menos favorecidos, aqueles marginais, aqueles que andavam às margens da sociedade. Ele andava com essas pessoas. Ele contrariou as autoridades hipócritas da época. Ele se expressou mostrando o caminho do amor. Ele aprimorou, ele fez com que tudo aquilo que foi falado até ele fosse compreendido. Os olhos das pessoas foram abertos, multidões seguiam Jesus. Estes discípulos acompanharam tudo isso e eles disseram: se ele foi capaz de tantos prodígios e de tantos milagres, ele vai sair vitorioso dessa cruz, ele vai abandonar essa cruz, ele vai mostrar que ele é poderoso, ele não vai morrer como um marginalizado, não vai ser escandalizado, mas ele foi esbofeteado, a túnica dele foi sorteada, ele morreu com uma morte difícil de compreender. E para aqueles discípulos, sabe o que isso significava? O fim da linha, acabou. Nós acreditamos nele, nós vimos os milagres, nós ouvimos falar
dele. Nós vimos a postura revolucionária e amorosa deles. Nós vimos ele ressuscitar Lázaro. E não foi simplesmente chamar Lázaro para fora e dizer assim, olha, venha para fora. Ele deu coloração à pele de Lázaro. Ele tirou a putrefação do corpo de Lázaro. Ele fez maravilhas. E ele não saiu, ele não desceu daquela cruz. Não desceu. Ele passou por tudo aquilo. Por quê? Por que que ele fez isso? Aqueles discípulos não entendiam. Eles estavam saindo de Jerusalém e estavam indo para Emaús, uma pequena aldeia que fica próxima de Jerusalém. A Bíblia fala, não é? Numa distância de 50 estádios. Bom, vamos pensar assim, gente. Uma medida que eles usavam na época. 16, 17 quilômetros de Jerusalém. Eles foram caminhando para casa. E eles conversavam justamente isso aí. Tudo o que havia acontecido, perplexos, confusos. E Jesus se aproximou deles, mas como a confusão era tão grande na mente deles, e como eles estavam tão descrentes de tudo aquilo que eles haviam visto e que não havia se concretizado da maneira como eles imaginavam, não se concretizou da maneira como eles imaginavam, eles ficaram cegos e não conseguiram enxergar Jesus. Então, o primeiro ensinamento que nós trazemos desta leitura é: a pior cegueira é a cegueira espiritual. Porque a cegueira espiritual nos impede de ver as oportunidades que Deus nos apresenta, nos impede de agradecer as coisas boas que nós recebemos, nos impede de louvar pelo templo que temos para congregarmos, para estarmos em unidade e falarmos de Jesus, nos impede de agradecermos aquelas coisas que são nos dadas, que nós achamos muitas vezes que são apenas para o nosso conforto, mas que precisam servir ao Evangelho, aquele bom carro, aquela tua casa, a tua imunidade, para que você tenha saúde. Mas a tua cegueira espiritual faz com que você volte-se para si e olhe somente para dentro de você e diga: eu sou merecedor disso porque eu sou bom. Porque eu sou uma pessoa que fez jus a tudo isso. Isso é cegueira espiritual. Porque quem deu tudo isso para você foi Deus. Só que você não percebe que quem deu tudo isso foi Deus. Não, foi a força do meu braço. Não, foi o meu trabalho. Não, puramente a minha mentalidade humana. Olha como eu sou privilegiado. Olha o meu diploma. Olha o meu mestrado. Olha o meu doutorado. Olha o meu PhD. Olha só o meu cargo. Olha quanto eu ganho. Olha quantas pessoas eu lidero. Olha como eu sou importante. Olha o meu sobrenome. Meu avô, meu pai me honraram esse sobrenome. Olha quanto que eu recebi de herança. Cadê Deus? Você está cego. Tira a escama do olho, mas rápido. Rápido. Porque você está tão cego que você não percebe, assim como aqueles discípulos não percebiam, que Jesus estava caminhando aonde? Ao lado deles. Então, irmãos, não sejam cegos espiritualmente. Mas Jesus caminha ao lado deles e os indaga e diz assim: do que vocês estão falando? E aí até um dos discípulos, de tanta confusão, de tanta inconformidade, fala assim: você porventura é o único que não está sabendo do que aconteceu? Até de um modo irônico, dizendo assim: ah, não brinca, está querendo tirar uma com a minha cara? Todo mundo está sabendo? Você não sabe o que aconteceu? Jesus, aquele que fez prodígios, aquele que nos trouxe alento, aquele que nos trouxe esperança. Muitas pessoas disseram que ele ressuscitou, mas nós não sabemos. Nós estamos confusos, nós não sabemos se isso aconteceu de fato. Então Jesus começa a falar para eles, desde Moisés, todas as falas, todas as palavras proféticas que apontavam para ele. O Jesus, aquele que estava ao lado deles.
E quando ele vai falando essas palavras, o coração dessas pessoas confusas vai se enchendo de paz. E quando ele vai falando essas palavras, o coração dessas pessoas vai se enchendo de esperança. E essas pessoas, pouco a pouco, vão tendo ânimo, vão tendo alma, vão tendo vida, vão voltando à vida. E esse é o segundo ensinamento dessa palavra. Como é que eu saio da cegueira espiritual? Meu querido, só tem um jeito. Pela palavra de Deus. Jesus foi abrindo os olhos deles como? Trazendo a palavra de Deus para dentro do coração deles. E a partir da palavra de Deus, eles começaram a se animar, eles começaram a perceber que eles estavam reconfortados naquela fala. Tanto é que quando eles já estavam próximos de onde eles iriam parar, próximos daquela aldeia, quando eles já estavam voltando para onde eles vieram, quando eles já saíram da pomposa Jerusalém e estavam chegando na pobre Emaús, provavelmente onde nasceram e onde não tinham visão nenhuma, quando eles estavam voltando para entregar os seus caminhos ao mesmo caminho que tinham antes de ter a esperança em Jesus. Jesus passava por ante deles, ia embora, pegar o seu caminho, mas eles até o constrangeram. Existe um paralelo. Se a gente for olhar, a palavra original fala de acometido, contido, de forma febril. Sabe, acometido assim, quando eu pego alguém e puxo pela camisa, não, volta aqui, fica aqui. A gente quer continuar contigo. A gente está se sentindo melhor. A nossa cegueira espiritual foi esclarecida pela palavra. Nós entendemos esses dois ensinamentos. Que nós estávamos cegos espiritualmente, com ira, com ódio, com rancor, porque deixamos que todos esses sentimentos habitassem em nós, mas a palavra de Deus arrancou o mal e trouxe o bem para o coração daqueles homens de novo. E quando eles chegam então, dentro da casa, eles sentam com Jesus, e aí Jesus parte o pão com eles, e depois some da presença deles, e vem um terceiro ensinamento. Jesus some diante deles, por quê? Por que será? Porque agora eles não precisavam mais de um corpo, agora eles precisavam internalizar Jesus dentro do coração deles. O terceiro ensinamento, meus amados, é o seguinte: só conhece Jesus, só entende Jesus, só enxerga Jesus quem olha com os olhos da fé. Então o primeiro passo é sair da cegueira espiritual através da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é atual, a palavra de Deus fala de Jesus, a palavra de Deus mostra quem foi esse Jesus, quem é e quem sempre será esse Jesus. A palavra de Deus nos tira da cegueira espiritual, mas para que a gente possa conhecer Jesus, nós temos que abrir os olhos da fé. Ou vocês acham que porque Jesus falava tanto do coração, ele dizia assim: onde está o seu coração, está o seu tesouro. A sua boca fala do que o coração está cheio. Sabe por quê? Porque os olhos da fé fazem o coração arder. Quando Jesus saiu diante deles, os discípulos disseram o seguinte: em verdade era Jesus, era Ele. Você sabe por que era Ele? Porque o meu coração ardia. E vocês sabem o que é um coração arder? Um coração arder é um coração ser enraigado em Deus. É um coração ser iluminado pela luz do Senhor. É um coração ser transformado. É um coração ser remanejado. É um coração ser reformado. É um coração ser reconstruído. Nós muitas vezes nos orgulhamos de sermos transformados e reformados, né? Nós fazemos parte de uma igreja reformada, de uma teologia reformada.
Muitas pessoas se orgulham de ter ido às institutas do João Calvino. Muitas pessoas se orgulham de conhecer o catecismo de Westminster, do começo ao fim. Você se orgulha de entender o que é uma teologia reformada, mas teu coração está reformado? Teu coração está reconstruído? Teu coração está ardendo por Jesus? Teu coração está pronto para entender quem é Jesus, para olhar Jesus com os olhos da fé, para entender Jesus, para saber o quanto Ele te ama, para saber o quanto Ele te quer bem, para saber o quanto Ele busca estar caminhando com você? Eu sei que talvez nesse momento você pode estar caminhando para Emaús. Eu sei que nesse momento você pode estar deixando Deus de lado e querendo voltar para a tua casa, para o teu refúgio, para o teu quarto, se trancar lá dentro e não sair tão cedo. Eu sei que você, ao invés de enfrentar os problemas que você tem no teu trabalho, você está querendo evitar o teu chefe. Está fazendo de tudo para ser mandado embora. Eu sei que nesse momento você não quer nem saber de igreja. Que você teve uma decepção com um pastor, com um presbítero, com um diácono. Eu sei que muitas vezes você não quer falar com a tua mãe, não quer falar com teu pai, não quer falar com teu irmão. Irmãos, vocês estão indo para Emaús. Não façam isso. Caminhem com Jesus. Deixa Ele conduzir a vida de vocês. Deixa Ele caminhar com vocês e rememorar tantas coisas que foram faladas até agora na santa palavra de Deus. Deixa Ele confortar o coração de vocês. Deixa Ele aquecer o coração de vocês com o amor dEle. Deixa Ele limpar o coração de vocês de toda mágoa, de todo rancor, de todo ressentimento, de toda dificuldade. Deixa Ele cuidar da tua vida. Deixa Deus ser soberano. Deixa esse autocontrole de lado. E aquilo que você não dá conta, coloca nas mãos de Deus. Não permita que tantas coisas ruins que estão acontecendo te impeçam de acreditar na ressurreição do Mestre. Assim como aqueles discípulos estavam confusos, assim como aqueles discípulos tinham dificuldade, mas foi a partir do ardor do coração deles que eles entenderam que era Jesus que estava com eles. E esse mesmo Jesus está conosco. Esse mesmo Jesus quer te tirar do quarto escuro, sombrio que você está. Você vai abrir a porta desse quarto depois dessa escola. Você vai respirar um pouco de ar fresco, sabia? Você vai até a janela e vai ver que tem um dia lindo te esperando. Você vai sentar com a tua mãe e vai falar que você a ama. Você vai pegar o telefone e vai ligar para o teu pai. Você vai deixar Emaús para trás. Você vai se reconciliar com aquele irmão que faz 12 anos que você não conversa. Larga esse orgulho de lado. Deixa Emaús para trás. Sabe por quê? Porque Jesus faz o teu coração arder. Porque a maravilhosa graça de Jesus está tocando o teu coração. E ela vai fazer com que você faça coisas que por vergonha, que por orgulho, que por a tal da procrastinação, amanhã, você vai fazer agora, você vai fazer hoje. Porque o chamado de Jesus é para hoje. É Páscoa, é ressurreição, é graça, é amor. Ah, glória a Deus, esse Jesus é maravilhoso. E o que Ele faz por nós é muito mais do que a gente possa imaginar. Maravilhosa graça que perdi
maravilhosa graça de Jesus te resgate agora. Talvez você está se achando o mais miserável de todos. Talvez você está se achando o sem solução, aquele que ninguém quer ficar perto, aquele indigno, aquele que se sente o mais imoral, aquele que se sente o mais injustiçado, aquele que não presta para nada, sabe? Não presta para nada. Você deve pensar isso. Eu não presto para nada. Sabe por quê? Porque eu sou um sepulcro caiado. Todo mundo que me vê rindo, me vê feliz, mas eu tô podre por dentro. Eu tô como Lázaro quando morreu. Eu tô ficando podre. Mas Jesus ressuscitou Lázaro, tirou a putrefação dele, deu coloração à pele dele, deu vida para ele. Maravilhosa graça, santa graça, é essa graça de Deus. Você é lindo, você é maravilhoso. Você precisa acreditar, você precisa entender isso. Até quando você vai resistir à graça de Deus? Até quando você vai achar que essa regeneração que Ele fez no teu coração é brincadeira? Não leva Deus na brincadeira, porque Ele te leva a sério, porque Ele te ama. E Ele quer que você esteja com Ele. Você é filho amado, Ele te escolheu, Ele te ama, Ele entende você, Ele sabe quem é você. E você tem que se libertar de toda essa prisão em que você mesmo se jogou, se trancou e jogou a chave fora. Porque o resgate de Jesus é imediato. E nós acreditamos num Deus soberano que nos regenera, que nos escolhe, nos resgata, tem misericórdia, nos perdoa, nos ama, nos traz a redenção. E é por isso que nós perseveramos com Ele o tempo todo. Aleluia! Eu sei que você se sente melhor, eu sei que você se sente mais em paz. E se meu mundo se acabar e o sol não mais brilhar, o Deus que um dia me achou será pra sempre meu. Fala isso, canta isso comigo. Será pra sempre. Será pra sempre meu. Será pra sempre meu. Será pra sempre meu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Glória a Jesus. Santo é o seu nome. Bondoso Pai, nós te agradecemos pela vida do Fábio, louvamos o teu nome, abençoa esse teu filho e que ele juntamente com a Dani sejam vasos nas tuas mãos Amém, Senhor Jesus. para proclamar o teu evangelho. Louvamos, Senhor, te adoramos, porque a tua graça superabunda no nosso meio. Amém, Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja cada família que está assistindo esse culto de escola dominical. Amém. Louvado seja o teu nome pelas transformações de vidas. Amém. Seja engrandecido. Obrigado, Senhor, por tudo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu sei que vocês aí em casa estão me vendo de máscara, mas isso é proposital. A Silvia, nossa irmã da igreja, ela está fazendo essas máscaras. Ela falou que não era para falar para os outros não, mas o pastor não suporta não falar. Tem mais de 1000 máscaras que ela está fazendo. E é de graça, não paga nada. Então eu estou fazendo uma propaganda gratuita. Se você precisar, fala com a Márcia, e a Márcia vai te encaminhar essas máscaras, tá certo? Que Deus te abençoe ricamente. E agora que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, que a comunhão e a misericórdia do Santo Espírito
sejam com todos aqui, com todos nos seus lares e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Até às 19 horas que nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. Até mais.